louvar a Ti, ó Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, por mais que essa situação, Senhor, meu Deus, tente prender muitas pessoas dentro de casa, estamos aqui. Aqui está o Teu povo. Os nossos irmãos que não somente estão aqui no templo, como também estão em casa adorando o Teu nome. Eu quero glorificar a Ti e agradecer pela Tua santa presença e por cada vida que aqui está, Pai. E nesse momento nós vamos meditar na Tua palavra, Senhor. Eu peço, Deus, conduz, dá direção, revelação a esta palavra, para que possamos, ó Deus, ser impactados pelo Teu poder. No nome santo de Jesus nós te pedimos, Senhor, e te louvamos para todo sempre. Amém. Amém, queridos? Glórias a Deus. Eu convido os irmãos, por favor, a abrirem a Bíblia comigo em Salmo 3. Salmos 3. Aleluia. Vamos meditar nesse salmo. Salmo de Davi. Hoje nós vamos dividir esse salmo em 3 partes. A estrutura desse salmo é uma estrutura que não tem como você não entender o que o próprio Davi está descrevendo acerca do seu lamento, ok? Salmo 3 diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos que se levantam contra mim, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, e sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém, queridos? Glórias a Deus. Vocês se recordam quando eu preguei numa sexta-feira sobre o Salmo 17? Que foi o contexto acerca de que Saul estava perseguindo Davi, e ele estava dizendo a Deus: Senhor, provaste o meu coração, veja o meu coração, vê se encontra alguma coisa. O motivo porque ele estava falando isso era porque ele estava sendo injustiçado, ele estava sendo perseguido pelo seu sogro Saul. Então ele diz: Senhor, não fui eu que comecei, né? Aqui está mais um salmo, que é o Salmo 3, que é um salmo de Davi. Há um conjunto de salmos que se chama Salmo de Lamento. Você pode perceber porque há uma estrutura sobre ele, e o contexto também vai nos descrever acerca disso. Porque aqui Davi, ele estava sendo perseguido mais uma vez, e agora por alguém da sua casa. O seu próprio filho Absalão está lhe perseguindo. E no Salmo 17 eu falei como nós devemos agir mediante as injustiças, quando somos injustiçados. Muitas vezes queremos colocar as mãos para fazer algo, mas muitas vezes piora quando nós colocamos as mãos para resolver uma situação. Às vezes nós colocamos as mãos e vê que não se resolve a situação. Mas Davi, ele sempre nos dá uma indicação, que quando existem situações que são difíceis, e todas as situações, nós temos que colocar em oração. Este é um salmo de lamento, e a estrutura vai nos levar a 3 tópicos importantes. O primeiro tópico aqui vai nos levar a uma fervente oração. Por que eu estou dizendo fervente oração? Porque como um salmo de lamento, que é construído debaixo de muita aflição, de angústia, nós podemos perceber que dentro desta oração, Davi não começa adorando a Deus.
ele começa expondo a sua situação, a dificuldade que ele está passando. A primeira coisa que ele faz é dizer: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muito os que se levantam contra mim. Olha só, como Davi está se sentindo. Dentro dessa perseguição, e a gente sabe muito bem porque Absalão está tentando usurpar o trono, e muitas coisas acontecem sobre a casa de Davi, porém eu fico imaginando ser perseguido pelo próprio filho. É difícil, porém, existem coisas que acontecem na nossa vida que nós não imaginamos que vai acontecer. Nunca pensamos que vai acontecer. Mas aqui está uma situação que talvez Davi tivesse pensado: não, Absalão, alguém da sua casa, alguém próximo a ele, que tenta usurpar o trono, que tenta arrancar o trono à força. Mas Davi expõe aqui em uma fervente invocação a Deus, em uma fervente oração. O que ele nos mostra que, mediante as perseguições e as lutas que se levantam contra nós, nós temos que pôr em fervente oração. O que é fervente? Eu não estou dizendo da água que ferve, tá, queridos? O que eu estou querendo dizer é aquilo que é veemente, aquilo, querido, que é animoso, aquilo que está praticamente desejoso, querido, por algo. E Davi põe a situação desejando algo, desejando que esta situação venha a ter fim, desejando que esta situação venha a acabar. Enquanto ele expõe aqui em uma oração, e eu acredito que, como é um salmo de lamento, é um clamor, é um grito da alma, é um grito de alguém que está aflito, que está angustiado, que está sendo perseguido por conta de lutas. E ele diz: são muitos os adversários que se levantam contra mim. Aí você pode pensar: pastor, seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja com esta pandemia, há muitas coisas que se levantam contra a minha vida. Até na minha vida espiritual, o diabo sempre se levanta contra mim. Claro que ele vai se levantar enquanto você está adorando a Deus, enquanto você está orando ao Senhor, enquanto você está na posição, querido. Mas você deve entender que, mediante as situações complicadas, você tem que ir para o joelho, você tem que ir para a oração, você tem que expor o problema diante de Deus. Nós temos que ser sinceros com o Senhor daquilo que está acontecendo conosco. Davi está falando: são muitos adversários. Há muita luta contra a minha vida, Senhor. São muitos, estou rodeado. Há uma multidão praticamente, porque Davi, querido, está sofrendo essa perseguição. E eu fico imaginando, querido, de todos os lados. E não é fácil quando sofremos perseguições de todos os lados. E nós sabemos, querido, que sofremos perseguições. O diabo tenta contra a nossa vida para destruir a nossa vida espiritual. Muitas vezes nós estamos intercedendo pela nossa casa, por salvação, pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, pelos nossos parentes. Ele não vai estar contente com isso, querido. Mas é interessante que quando nós expomos diante de Deus, como Davi expôs, querido, aqui a situação dele, em uma fervente oração, em um clamor, em um lamento, em um clamor de um grito da alma, de uma aflição que ele está passando. Mas ele precisa expor esta situação. Há muitas pessoas que guardam a situação e não põem diante de Deus. Estão sufocadas. Sabe por que existem pessoas que respondem mal a outras pessoas? Porque muitas vezes elas estão passando por situações difíceis e não colocaram ainda diante de Deus. Elas estão sufocadas, estão a ponto de entrar em colapso, em um desespero total, em uma aflição total, em uma angústia, até mesmo a fazer alguém se sentir mal por conta dessa situação. Não expõe para Deus, mas muitas vezes derrama diante de outras pessoas e fere outras pessoas por conta da situação. E eu acho bom que Davi está falando com Deus, querido, porque assim, desta forma, ele está derramando o seu coração perante o Senhor. É a forma correta de derramar o nosso coração, não chegar dentro de casa e muitas vezes colocar na vida de pessoas peso que não é para ser, situações que não é para ser. Tem coisas que é só diante de Deus que se resolve.
Tem coisas que é só diante da presença do Senhor. Tem coisas que é só em oração. Responda a Deus. Está com problema, coloca diante de Deus. Apresenta ao Senhor o teu problema. Seja sincero com Deus. Como você tem se sentido mediante as situações que se levantam contra ti. Pode falar, pode dizer ao Senhor: Senhor, são muitos adversários. Quando você olha, por exemplo, para o livro de Jonas, o que você encontra? Alguém que está aflito dentro do ventre de um peixe. E quando ele fala com Deus, querido, ele diz: estou no ventre do inferno, estou no inferno. Eu estou em uma situação difícil. Estou com uma criança que foi lançada do colo. Ele não mede as suas palavras diante de Deus porque ele está passando por aflição, mas ele está sendo sincero. E nós queremos muitas vezes, querido, negociar com Deus em oração. Não coloque tudo diante de Deus, amado. Expõe ao Senhor, querido, aquilo que você tem passado. Qual é a tua aflição? Qual é a tua angústia, querido? Não fira outras pessoas por palavras, mas vá diante de Deus e derrame o seu coração perante o Senhor. Nós temos que aprender, querido, em uma fervente oração, em uma veemente oração, uma veemente atitude, animoso em orar, encorajado em orar, não parando de orar, não parando, não desistindo de orar, mas colocar todo o nosso coração, apresentar diante de Deus as nossas dificuldades, as nossas lutas, as angústias, as ansiedades, as aflições, porque a palavra diz isso, que nós devemos apresentar ao Senhor a nossa vida. Davi colocou a sua vida em oração. Ele expôs aqui uma fervente oração. No versículo 1 ao versículo 2, você pode perceber que ele inicia assim: Senhor. E o que significa essa palavra Senhor? Significa, querido, que há alguém que está acima de nós. Existe alguém que está no controle da situação. E por isso que ele inicia o Salmo 3 dizendo: Senhor. E depois ele expõe a sua situação dizendo: como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas Deus aqui, ele está expondo, querido, e eu penso que como é um salmo de lamento, ele está gritando ao Senhor, está dizendo: Senhor. É uma fervente oração. Nosso coração deve ferver em orar, em expor diante de Deus. Sabe quando você quer falar algo para alguém, para um amigo, e você liga para ele, e aí ele não te atende, e você não vê a hora dele retornar, e você está mandando mensagem. Quando você encontrar essa ligação, por favor, ou essa mensagem, me liga, porque eu preciso te contar uma coisa. E muitas vezes nós não tratamos Deus assim. Nós temos que ter mais intimidade com Deus. Nós devemos ter esse sentimento de querer expor diante de Deus e não das pessoas, porque muitas pessoas não vão resolver o teu problema. Colocar diante de Deus é tudo. E Davi expõe aqui: Senhor, como se tem multiplicado. É uma fervente oração, é um fervente clamor, é um veemente clamor, querido. Ele está gritando, é um lamento que ele está contando ao Senhor. Ele está dizendo: Deus, há muitos adversários contra mim, e eles estão falando, olha só o que ele está expondo, eles estão falando que não há salvação para mim. E quantas vezes você ouve, querido, há muitas pessoas dizendo: do que adianta orar, do que adianta interceder por essa pessoa, não vai mudar, do que adianta orar mediante essa situação, porque nada vai mudar, querido. Você tem que acreditar mais na palavra de Deus, você tem que acreditar mais na oração que você tem feito, você tem que acreditar na palavra profética que foi liberada. Isaías diz que quando o Senhor lança a sua palavra, a palavra de Deus não volta vazia, mas cumpre para o propósito que foi enviado. Porque muitas vezes nós somos incrédulos diante da situação, não expomos diante de Deus, mas não cremos que o Senhor pode fazer alguma coisa. Ele está expondo aqui dizendo: há muitos estão dizendo, muitos estão falando. Já ouviu isso? Já viu muitas vezes alguém falar assim: muitos estão falando que você, muitos estão falando da sua situação, muitos estão falando que nada vai acontecer. Você já ouviu esse tipo de conversa? E quantas vezes você já ouviu esse tipo de conversa que nada vai acontecer? Mas quando você expõe diante de Deus, quando você fala para o Senhor, querido, é diferente. Porque você sabe quem é Deus.
Porque a primeira coisa que nós estamos vendo aqui é uma fervente oração, um fervente clamor, um veemente clamor. Ele tem sede por buscar a Deus e expor a situação que ele está vivendo. Mas pastor, é mais fácil. É mais fácil eu chegar chorando no trabalho. É mais fácil eu chegar chorando em casa. Porque ali o meu marido vai dar aquele colinho. E é tão gostoso quando o marido... A gente, quando precisa de uma palavra, queridos... E muitas vezes a gente procura em uma pessoa, em alguém. É tão gostoso o colo, não é? Não é gostoso o colo? Quando você tem o colo, aí a pessoa pega você. Aí fala alguma coisa para você. Mas se essa pessoa não tiver... Nós acabamos nos frustrando por conta de pessoas, porém, o Senhor sempre tem algo a falar. O Senhor sempre tem algo a fazer. Enquanto Davi está clamando em uma veemente invocação a Deus, olhem que Jeremias 33:3 diz que, amados, aquele que clama tem resposta. Aquele que clama tem resposta. O Senhor tem resposta para aquele que invoca o Senhor. Aquele que invoca o Senhor terá a resposta de Deus. A segunda coisa que eu vejo dentro desse salmo, querido, é uma afirmação de confiança em Deus, do versículo 3 ao versículo 6, olha o que ele diz assim: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Versículo 6, não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Sabe o que é isso, querido? É uma afirmação da confiança em Deus. Nós precisamos, querido, muitas vezes afirmar sobre a nossa vida que confiamos em Deus, mas as nossas atitudes deixam a desejar diante da presença de Deus. É preferível fugir da situação do que expor e afirmar que Deus, Ele vai entrar nesta situação. Quantas pessoas se colocam dentro desta situação em que eles não veem mais saída e na incredulidade acha mais fácil fugir do problema. Fugir do problema. Quem já não teve essa vontade de fugir do problema? Eu mesmo, já aconteceu comigo. Quantas vezes a gente tem o pensamento de fugir do problema, mas não adianta fugir, querido. Nós temos que afirmar com a confiança que nós temos em Deus, confirmar através das nossas atitudes, querido, falar ao Senhor, dizer a Deus o quanto Ele é bom, e Ele confirma isso sobre a vida dele. Ele diz assim: mas tu, Senhor, é um escudo. Veja que ele inicia esse salmo dizendo: Senhor, muitos são os adversários, e eles estão falando muita coisa. Mas aí no versículo 3 ele muda a história, ele diz assim: mas tu, Senhor, és um escudo, porque ele deposita a confiança em Deus. E mediante as situações difíceis, nós temos que depositar a nossa confiança em Deus, mesmo que os problemas sejam grandes, sejam graves, sejam situações impossíveis, mas para Deus nada é impossível, querido. Se você crer, tudo é possível ao que crer. Se você acreditar, querido, Ele entra nesta situação. Se você afirmar esta confiança que você tem em Deus, se você profetizar, como Ezequiel profetizou dentro do vale de ossos, querido, amado, a situação vai mudar. Enquanto você estiver nesta situação e você não afirmar com as suas atitudes, com as suas palavras, que você confia em Deus, que Deus é o teu escudo, as coisas vão ir de mal a pior. Mas por que, pastor? Ele não é Deus, ele não depende da minha palavra. Não, querido, mas a fé agrada a Deus. A fé agrada a Deus. E por isso é interessante. E até mesmo ele confia no Senhor. E ele diz assim: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Quantas pessoas estão com insônia aqui? Por conta de problema. Quantas pessoas não dormem, não descansam à noite por conta de problema? Passa a noite inteira pensando no problema. Aí chega de manhã, acorda cansado para trabalhar. Aí fica o dia inteiro trabalhando, cansa mais ainda, volta para casa, tenta dormir, não consegue. Aí tem insônia, pensa no problema, não consegue dormir. Se for dormir, dorme lá pelas 4 horas da manhã, porque o corpo aí tomba,
Não é porque ela quer, porque o corpo tomba, não aguenta mais. Aí quando chega às 7 horas da manhã está acordado para trabalhar. Como é que vai trabalhar? Como é que vai viver? Sem saúde. Porque as preocupações tiram a saúde. Porque as aflições, as angústias, muitas vezes, quando nós não sabemos lidar com esse tipo de situação, porque nós somos muitas vezes imaturos demais para lidar com determinadas situações e sentimentos que vêm contra a nossa vida e tendo dominar. Nós temos esse tipo de sentimento. Nós sentimos isso. Somos humanos. Mas a pergunta é como devemos lidar com estas situações. Como devemos lidar? E Davi está dando uma receita para nós. Não somente uma fervente invocação a Deus, mas uma afirmação de confiança em Deus. Ele está confiando em Deus. Ele deita a cabeça no travesseiro dele e ele sabe que Deus está trabalhando em favor dele. Porque é o que a palavra diz. Ele trabalha para quem nele espera e confia. Confie em Deus, acredite. Não deixe a incredulidade tomar conta do teu coração. Não deixe as situações tomarem a tua vida ao ponto de você ficar angustiada e ficar doente por conta dessa angústia, desta situação que se levanta. Não. Afirme sobre a sua vida, ponha firme. Fale com Deus. Diga o quanto você confia nele. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, Deus, mas eu sei que a minha vida está nas tuas mãos. Quantas vezes eu passei por situações difíceis? Quantas vezes, querido, eu tive que colocar o meu sentimento ali em um domínio próprio? Quantas vezes eu tive que falar, não, eu não vou ficar pensando nisso, eu vou orar, vou para o joelho, enquanto eu não senti o meu coração descansado em Deus, e eu ia para o joelho, querido, e depositava diante de Deus as minhas aflições, as angústias, enquanto não via meu coração quieto. Aí vi o meu coração quieto, eu me levantava da oração, já me sentia bem, coloquei diante de Deus, acabou. Está nas melhores mãos, nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus, isso é confiança, confiar em Deus. Deposite a sua confiança em Deus. Eu me recordo de um testemunho de um pastor aqui dos Estados Unidos. Esse pastor era xerife aqui. Eu estava ouvindo esse testemunho. Ele chegou dentro de casa, depois de um culto maravilhoso. O que aconteceu? Abriu a porta de casa, viu a esposa chorando no canto da escada. Ele viu a esposa chorando e ele já começou a gritar: o que aconteceu? Aí ele vai para o banheiro, ele vê o filho morto na banheira. O que havia acontecido? Ele colocou uma televisão pequena para assistir o jogo. Ele tinha um dia, dentro do banheiro, a criança puxou a televisão para dentro da banheira e morreu eletrocutada. Aí ele olhou para a criança, queridos, e ele já sabia o procedimento. Ele viu que estava dilatada a pupila, já estava praticamente cinza o corpo, estava morto. Enquanto ele chama, querido, o resgate para fazer todo o procedimento e tal, para ver o que está acontecendo, mas a criança já está morta. E quando eles chegam, eles veem este homem, este pastor, orando. E eles pensam, ele é um fanático. A criança está aqui morta, já faz um tempo, e ele está aí, orando. De repente, queridos, ele disse para Deus em oração: Senhor, eu não tenho mais fé, mas me dá aquela fé. Sabe o que ele pede? Ele pede o dom espiritual da fé, que é algo sobrenatural, que é algo além. Enquanto ele sente algo derramar sobre a cabeça dele, ele se levanta e coloca uma palavra profética: viverás e não morrerás. De repente ele ouve tu. A criança ressuscita. Nisso que a criança ressuscita, queridos, de repente, amados, os médicos dizem assim: olha, por tanto tempo que ficou parado o cérebro dele, ele vai vegetar, papai. Não vai acontecer mais nada. Ele só vai vegetar. Ele vai ter uma vida vegetando. Mas, amados, depois de alguns meses,
ele orando todos os dias, entrando em oração e orando a Deus e buscando a Deus. De repente, queridos, a criança acorda de um coma profundo, amados. Aí o que acontece? Ele começa a perguntar o nome, o número do telefone, a criança começa a falar. Está consciente. O decreto do médico, querido, foi que ele ia vegetar pelo resto da vida. Mas o decreto de Deus, e pela fé, esse menino ressuscitou. Ele fez seminário, ele cresceu, se tornou um evangelista. E depois de muitos dias ele conta uma experiência que ele teve com Jesus, porque ele viu Jesus, ele contou para o pai dele. Mas, querido, sabe o que significa isso? É fé. É confiança em Deus, é depositar a nossa confiança no Senhor, mediante as situações difíceis. Se a situação está difícil, vai para o joelho, ora, intercede, clama ao Senhor, grita, chama por Ele, invoca o nome do Senhor, porque Ele está perto daqueles que o invocam. Pastor, eu sei que é difícil, mas enquanto a invocar, querido, enquanto a confiar, é interessante porque o que você faz quando você é criança e você sofre alguma situação, você chama o pai. É interessante porque meu pai, ele não era um homem de brigar, mas sempre contava umas histórias quando ele era novo que ele brigava. Aí a gente fica se gabando, né, irmãos? Para os amigos, né? Os amiguinhos, né? Meu pai é forte, meu pai tem braço e tal, e isso e aquilo. O Davi vê outra coisa. Ele fala assim: meu pai tem uma barriguinha. São músculos, filho. São músculos. É interessante porque em meio a situações, querido, nós nos sentimos muitas vezes como crianças. E pensamos em agora, e agora, e agora. Mas clame pelo Pai. Porque você sabe que seu Pai é poderoso. Mediante situação de perigo. Mas é muita coisa que está vindo contra mim. Não, mas se levante em oração e chame pelo Pai, querido. Confie nele, porque sabe que Ele vai chegar e vai colocar as mãos sobre esta situação. Confie em Deus. Deixa Deus trabalhar sobre essa situação. Você não vai se arrepender disso. A terceira coisa que eu vejo, querido, é uma expressão de gratidão. O que é expressão de gratidão? Quando no verso de número 7, ele diz assim: levanta-te, Senhor, e salva-me, Deus. É como eu falei, da confiança, mas também do pedido de socorro, como um filho, uma criança, que fala do seu pai: papai. Mas é interessante, queridos, que aqui ele diz assim: a salvação vem do Senhor, verso 8. E essa é uma expressão de louvor, é uma expressão de adoração, em meio aos lamentos, em meio às aflições, em meio às angústias. Você não pode parar de adorar a Deus, de exaltar o nome do Senhor, porque essa é a expressão de gratidão a Deus. Davi viu a mão de Deus trabalhar, porque ele diz assim: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos. Olha o resultado da oração dele: feriste a todos os meus inimigos nos queixos e quebraste os dentes aos ímpios. É claro que você não vai desejar isso para as pessoas. Deus, quebra o dente dele, pastor. Oh Deus, quebra ele todinho, Senhor. Você não vai desejar isso. Mas é interessante que ele está vendo o resultado de uma oração e um livramento contra os inimigos. O diabo tenta contra a nossa vida. Há maciladas, mas não vai conseguir vencer. Porque o Senhor está nos guardando. O Senhor se levanta em nosso favor. Ele toma esta causa nas mãos, querido. E nós temos que confiar mais nele, porque já está sobre as mãos dele. Mas pastor, é isso e aquilo. Não, está sobre as mãos de Deus. A melhor mão que está, querido. Então deixa Deus trabalhar em cima desta situação. O que é salvação na tua casa? É libertação, é cura, é restauração, é ânimo. O que é? É cura. Deus está fazendo isso. Mas você precisa confiar, depositar a sua gratidão a Ele.
A expressão que ele usa dizendo: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção, Deus. Há uma gratidão de Davi acerca de tudo que Deus está fazendo pelo resultado, porque ele obteve resultado de oração. Ou você pensa que não vai ter resultado? Vai ter resultado. Mediante a situação que muitas vezes você coloca a mão e diz assim: nada se resolveu. Não coloque a mão, não. Ore a Deus, busque ao Senhor, busque a Ele intensamente, querido. Seja fervente em busca com Deus, seja veemente, busque a Ele, de todo o seu coração, como diz a palavra do Senhor, de todo o seu coração, porque o resultado é certo com Deus. Mas não esqueça, expresse a tua gratidão em meio às dificuldades. Expresse a tua gratidão em meio às dificuldades. Por mais a luta que esteja, o apóstolo Paulo nos ensina que dentro das tribulações nós devemos nos alegrar. Pastor, se alegrar não consigo não. Mas é a palavra quem diz. Quando nós ouvimos o que a palavra diz e botamos em prática, é o que acontece como aconteceu com Josué. Seremos bem-sucedidos. Seremos bem-sucedidos. Eu não sei qual é a situação que você tem vivido, porém, Deus conhece o teu coração e sabe a luta que você tem vivido. Mas mediante essa luta, não adianta nos desesperarmos ao ponto de perder a linha. Se tiver que se desesperar, se desespere na presença de Deus, ou pela presença de Deus. Porque quando eu falo sobre fervente, é uma palavra que tem um sinônimo sobre veemente ou apaixonado. Aquele que está apaixonado, aquele que não vê a hora de colocar diante de Deus, aquele que não vê a hora de estar na presença de Deus para expor a situação, para derramar o seu coração. E talvez você entrou com uma situação aqui, com uma dificuldade. Mas entre em uma fervente oração. Afirme e tenha atitude de confiança em Deus. E não esqueça, expresse a tua gratidão perante a qualquer situação que se levanta contra ti. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Pastor, não consigo dormir. Você vai dormir, isso sim. Mas pastor, eu deito e não durmo. Mas a Bíblia diz: eu me deitei e dormi. Eu me deitei e dormi. Não esqueça desse salmo. Não esqueça desse salmo. Em meio às dificuldades, Deus põe descanso. Põe descanso. Há um lugar que você precisa entrar, que é o lugar de adoração. Eu não sei, talvez você seja lá no seu quarto, talvez seja aqui o teu coração, dentro desse templo, mas dentro da intimidade com Deus, uma profunda intimidade com Deus, você precisa trazer à tona aquilo que na verdade está te sufocando. Você precisa liberar isso diante da presença de Deus. Você precisa colocar diante dele todas as tuas aflições, chorar, gritar, glorificar, expor diante dele, porque ele vai te ouvir, querido. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor Deus e eterno Pai, nós aprendemos com a tua palavra, Pai. Senhor, muitas vezes, ó Deus, passamos por grandes lutas, dificuldades. E talvez alguém entrou aqui, Senhor meu Deus, sem saber o que fazer mediante essa situação. Mas o Senhor nos ensina através da tua palavra que nós devemos ser ferventes em oração.
que devemos a Deus estar depositando o nosso coração perante a tua presença, invocando o teu nome, Senhor Deus, invocando a tua presença, porque sabemos, ó Deus, que tu és o nosso escudo mediante a esta luta, porque muitos são os adversários que se levantam contra nós, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor está nos protegendo. O Senhor está nos protegendo. O Senhor está nos protegendo diante desta batalha, Senhor meu Deus, porque eu sei, ó Pai, que tu és fiel. Nós confiamos em ti, Senhor, depositamos a nossa confiança no Senhor, e sabemos que nesta noite o Senhor está tocando vidas, que o Senhor está curando, que o Senhor está libertando, Senhor, pessoas do álcool, está libertando pessoas do cigarro, está libertando pessoas, Senhor meu Deus, das drogas, está libertando jovens, ó Pai, pessoas, ó Deus, que estão presas em situações, está quebrando o cativeiro de pessoas nesta noite, que estão vivendo já há muito tempo dentro deste cativeiro, mas nesta noite foi quebrado pelo poder do teu Espírito Santo, Pai, pelo poder do teu Espírito Santo, pelo poder da tua glória, pela unção do Senhor, ó Deus. Vai quebrando, Pai, toda algema, vai quebrando toda a cadeia, seja aqui neste lugar, seja nesta casa, sobre esta família, sobre esta vida que está assistindo, Pai, em nome de Jesus. Todo poder do diabo, todo poder de Satanás que tem aprisionado esta vida, caia por terra agora. Caia por terra agora todo mal, caia por terra agora em nome de Jesus esta enfermidade, caia por terra agora toda esta situação que está pondo em tristeza, em depressão, em síndrome do pânico, em nome de Jesus Cristo, caia por terra agora toda a situação contra esta vida, seja espiritual, em nome de Jesus, toda perseguição caia por terra. Em nome de Jesus Cristo, seja liberto pelo poder do Espírito Santo, seja curado pelo poder do Espírito Santo, seja renovado pelo poder do Espírito Santo, seja fortalecido pelo poder do Espírito Santo, seja batizado com o Espírito Santo, receba de Deus, em nome de Jesus, o teu renovo, agora em nome de Jesus. Remanasso de candalamash, recandalamanama sobre cantalas. Aleluia, aleluia, Senhor, liberta, liberta, Deus, restaura. Ah, Senhor, fortalece o teu povo, fortalece a tua igreja, Senhor meu Deus, reveste com a tua armadura, Pai, para vencer os dias que se levantam, de maus dias que se levantam contra o teu povo, mas sabemos, ó Pai, que a vitória é certa contigo, Senhor meu Deus. A tua palavra diz, ó Deus, que se nós passarmos pelo fogo, o fogo não vai nos queimar, se passarmos pelas águas, as águas não nos afogarão, porque sabemos que a tua presença está conosco, Pai, sabemos que o Senhor está conosco, Deus, em nome de Jesus, nós cremos na vitória, Pai, em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu creio, em nome de Jesus, eu creio, em nome de Jesus, na vitória que o Senhor deu nesta noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você